Ultimamente, os jogos PSX vêm perdendo a força, por conta de algumas empresas de jogos indies que geralmente copiam sempre o mesmo estilo de slasher. Só que por mais que existam jogos que não valem a pena serem jogados, ainda tem jogos que continuam bons como First Phantom, que lançou recentemente um episódio novo, que pra mim tem a melhor ambientação entre todos eles. E se você quiser ver um resumo dos outros episódios do First Phantom, vai no meu canal que eu fiz um vídeo resumindo os 3. Tudo começa quando o nosso protagonista Jack Nelson é transferido para trabalhar no parque Jerome Bark, que no começo parece ser uma bela proposta, porque pelo que o próprio Jack diz, ele gosta de longas viagens. E algo que é quase impossível de não perceber logo nesse comecinho de jogo é a quantidade de músicas novas, além de que mais pra frente as músicas parecem ficar mais diferentes dependendo do ambiente. Como eu ia dizendo, em meio à estrada, nossa irmã manda uma mensagem falando pra gente passar em um restaurante local. Ao chegar no restaurante, se você interagir com as pessoas, a maioria vai ser gente boa. Só que tem um cara que é muito suspeito e que só vai ficar quieto, e depois de um tempo ele só vai sair do restaurante. Então você pede um hambúrguer, come e vai embora, porém tem algo estranho. A porta do trailer está aberta, e quando você entra nele, a porta do banheiro está trancada, e eu acho que você já deve imaginar quem está lá dentro do banheiro. Isso é muito desconfortável, porque você tem que dirigir sabendo que tem alguém dentro do carro. Quando a gente chega no portão do parque de Jerome Bark, encontramos o que eu acredito que seja uma guarita, que aparenta não ter ninguém. Só que quando você abre a porta, isso acontece. Você encontra Billy, que também é um guarda florestal, que te alcança as chaves da torre e alerta sobre os perigos da floresta. Além de soltar a frase que vai ser bem comum daqui pra frente: que Deus tenha piedade. Algo que eu esqueci de falar é que se você prestar atenção no portão do parque, vai ver cartazes desaparecidos que parecem ser de 3 crianças. Além de que se você olhar ao fundo enquanto o Billy está falando com você, a gente consegue ver uma pessoa passando na floresta. Uma longa caminhada até a Torre 11, onde nós vamos ficar. Pelo rádio nós conhecemos Connor, que é o vigia da Torre 12, que cobriu a vigia da nossa área por algum tempo. Eu considero o Connor como uma espécie de companhia, e eu sinceramente acho que se o Connor não estivesse no jogo, a ambientação não seria tão legal. E como todo First Phantom, temos algumas tarefas para fazer, como anotar o clima, acender a lareira e como recompensa jogar aquele plaguezinho. E assim finalmente o dia se encerra. Pelo menos é o que parecia. Você acorda no meio da noite com a estática de rádio e vontade de mijar. Nesse caso é muito mais fácil você mijar direto de cima da torre, do que ir no banheiro químico. Então foi exatamente isso que todo mundo que jogou o jogo fez. Se você prestar atenção na floresta, você vai ver alguém caminhando pela trilha indo em direção a que eu acredito que seja a área restrita. Como já tá tarde, o Jack resolve voltar a dormir. E finalmente amanhã chega, só que não de maneira boa. Após tomarmos o nosso café, o Connor nos chama para pegar uma fogueira que está fazendo uma grande fumaça cinza. Até chegar lá, tudo escurece e essa parte parece ser mais desconfortável do que a outra, pois você consegue ouvir gritos de desespero vindo da floresta. E tem que encher um balde com a água do rio e ficar de costas para a mata enquanto ouve pequenos assovios. Quando terminamos de apagar a fogueira, voltamos rapidamente à nossa torre e avisamos o Connor, que parece não ligar muito, falando que o grito era de uma raposa e que gritos de raposa parecem com gritos de mulheres. Só que o grito era claramente de um homem. Após fazermos uma receita de lasanha que a nossa irmã nos mandou, vamos dormir. Só que novamente acordamos de noite com alguém caminhando do lado de fora da torre. Alguém que parece ter chifres. Após algum tempo esperando, abrimos a porta e encontramos a caveira de um bode em frente à porta. Na mesma hora resolvemos entrar em contato com o Connor pelo rádio. Só que ele só fala que não podemos fazer nada no escuro e que provavelmente são crianças fazendo uma espécie de piada. O que eu sinceramente acho que não faz sentido, porque se você parar pra pensar, crianças acabaram de desaparecer na área. A essa altura, o Connor não deveria nem duvidar do que eu acabei de dizer. Só que todos agem de maneira estranha e suspeita. E eu acho que é por isso que o Jack começou a ficar mais tenso e atento, fazendo ele prestar muito mais atenção na vigia. E com o binóculo ele consegue ver um chamado de sinalizador. Quando você entra na torre, você ouve um chamado de rádio, que provavelmente é da pessoa que sinalizou, pedindo ajuda porque estava perdido. Após você pedir algumas informações de localização, ele pede para você ver no mapa o que seria uma bifurcação na trilha. Nessa parte é difícil saber o que falar, só que em ambas as escolhas, de esquerda ou direita, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ser morto pelos caras que assoviam. Após a ligação encerrar, alguém bate na porta.
e é o Billy trazendo os mantimentos. Se você comentar sobre as coisas que você viu, ele só vai falar uma frase: que Deus tenha piedade. E depois ele vai embora. Depois desse mar de coisas acontecendo, a gente dá uma pausa para comer uma lasanha e buscar uma lenha e acender a lareira. Só que quando a gente sai do barraco, do nada aparece um cara, que eu acredito que ser o cara do banheiro do trailer. Ele fala que está fazendo manutenção na torre. Só que ele fala outras coisas que são muito suspeitas, falando para o Jack não ter curiosidade, além de que ele sabia o nome do Jack sem ele nunca ter visto ele antes. Quando voltamos à torre, o Connor liga perguntando sobre a demora, e a gente comenta sobre o cara que está consertando a torre. Ele fala que a torre de rádio está quebrada faz muito tempo e que ninguém foi chamado para consertá-la, pois sairia dos gastos do parque. E como sempre, o Connor achou que era uma piada das supostas crianças que acham tudo engraçado. Depois de alguns dias, uma atualização do sistema dos computadores do parque fez com que a energia caísse. Nesse caso, para o Jack, o problema foi fácil apenas religar o gerador. Só que pelo visto o Connor não teve a mesma sorte, pois ele acabou estragando o gerador. E infelizmente o Jack teve que fazer a vigia do Connor enquanto o Connor consertava o gerador. Só que por algum motivo o Connor ainda conseguia falar apenas 2 vezes ao dia. E foi no meio de uma noite que o Connor nos chamou para resolver um problema com a fogueira. Estava bem próximo, inclusive. Quando fomos até a sacada e olhamos com o binóculo, vemos isso. E na mesma hora, pegamos a câmera para ter provas, só que o flash da câmera acaba chamando a atenção. E a gente precisa se esconder antes que ele chegue. Uma hora, o cultista vai dar a volta na torre, e aí a gente vai sair correndo e se esconder no banheiro químico, até que a barra esteja limpa. Após ir até o portão, temos que fugir novamente porque os ocultistas ainda estão na nossa cola, até chegar no trailer e ir embora do parque. No final, ninguém acredita no Jack, nem mesmo os próprios pais, e ele afirma que sabe o que viu. Eu acho que todos os guardas florestais, até mesmo o Connor, sabem do culto. Eu acho que o Billy é um integrante e o cara do banheiro também. Eu acho que de alguma forma eles não queriam que o Jack se envolvesse, talvez porque ele era uma pessoa nova no parque, ou até mesmo por outro motivo. Provavelmente nunca saberemos. Eu tava com muita saudade de fazer esse formato de vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. E deixa o like aí, mano, pra ajudar e rumo aos 800.